Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Conferência Sustentabilidade, o Desafio nas Organizações, co-organizado com o apoio do Bureau Veritas. Sem mais demoras, porque não vos quero fazer esperar, passo a apresentar o nosso painel de hoje. Inicialmente teremos Eliana Bessada, Diretora-Geral do Bureau Veritas, que inaugurará o palco de hoje e que nos fará aqui o enquadramento sobre como a sustentabilidade, a ética e a responsabilidade social corporativa são vividas diariamente no Bureau Veritas. Seguidamente, teremos Karina Gonçalves. A Karina é Key Account Manager e auditora no Bureau Veritas Certification. Irá apresentar-nos a certificação de desperdício alimentar e dar-nos aqui alguns detalhes sobre este novo serviço. Logo a seguir, sem grandes demoras, teremos logo Clara Cunha. A Clara é a gestora de produto da área da sustentabilidade e auditora no Bureau Veritas Certification. Traz-nos o tema das organizações saudáveis, de como a qualidade de vida no trabalho contribui para a melhoria da produtividade e desempenho dos colaboradores. Seguidamente à Clara, faremos aqui uma pequena pausa para vos ouvirmos, ou aliás, para lermos as vossas dúvidas, questões que queiram partilhar connosco. Poderão fazê-lo através do chat do palco. Por fim, mas não menos importante, teremos Patrícia Franganito. A Patrícia é diretora de certificação HSE e formação do Bureau Veritas, que nos falará sobre o desafio que a sustentabilidade traz nos dias de hoje para as organizações. E assim, painel apresentado e sem mais demoras, passo a palavra à nossa primeira oradora, Eliana Bessada. Eliana? Muito obrigada, Carla. Muito bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas a todos nesta celebração da 16ª edição da Semana da Responsabilidade Social, com uma palavra especial de agradecimento à Associação Portuguesa de Ética Empresarial, à Global Compact Network Portugal, pelo desafio que nos lançaram para integrarmos mais um ano a Semana da Responsabilidade Social, este ano sob o tema que escolhemos debater, a sustentabilidade, o desafio para as organizações. A popularidade do tema sustentabilidade tem crescido de forma exponencial nos últimos anos, sendo que eu diria que apenas tem comparação com o também crescente aumento dos problemas ambientais, sociais e económicos que são naturalmente criados por um sistema que ainda é centrado nos resultados de curto prazo. Dos meios de comunicação social ao debate do tema em conferências dos mais diversos setores, passando pela definição de objetivos de responsabilidade social corporativa por parte das grandes empresas, até às metas definidas pelos governos e pelos acordos internacionais, as expressões sustentabilidade, tecnologia green, consumo consciente ou economia circular estão um pouco por todo lado. Originalmente, a sustentabilidade era centrada na durabilidade da organização no longo prazo, tendo sido posteriormente alargada a questões como a responsabilidade social da empresa. Atualmente, a sustentabilidade é um tema muitíssimo vasto e representa, do ponto de vista das organizações, não apenas a capacidade de gerar valor no longo prazo, mas também a capacidade e a habilidade da organização de agir de forma ética e harmoniosa com toda a sua envolvente, que inclui os clássicos clientes e consumidores, naturalmente, mas também os colaboradores, os fornecedores, os vizinhos, os acionistas e, de uma forma mais genérica, toda a sociedade e todo o meio ambiente. A sustentabilidade não se centra unicamente na nossa relação com a natureza, mas sim uma gestão inteligente em todos os momentos de todos os recursos que temos ao nosso dispor. Mas o que é que, na realidade, isso implica nas nossas vidas? E de que meios dispomos para o fazer? Eu penso que a transformação mais profunda que se requer deverá ser nas pessoas, nos seus hábitos e comportamentos individuais e coletivos e, por conseguinte, no modo como o ser humano define o seu relacionamento com o meio envolvente. E diria também que a sustentabilidade já não é mais uma escolha que as organizações podem ou não fazer, senão a única forma de garantir a sua continuidade. Por último, e tendo presente a missão do Bureau Veritas neste âmbito, referir que, através da nossa Green Line de serviços e soluções dedicados à sustentabilidade,
capacitamos as organizações a implementar, medir e alcançar os seus objetivos, fornecendo-lhes as ferramentas necessárias à garantia da sua sustentabilidade. Por isso, e para hoje, decidimos abordar nesta conferência 2 temas que desenvolvemos dentro deste chapéu, digamos, a que chamamos Green Line de soluções dedicadas à sustentabilidade e que seguidamente vos apresentaremos conforme a Carla referiu. Portanto, a Karina Gonçalves vai falar-nos da gestão do desperdício alimentar e a Clara Cunha vai falar-nos da certificação de organizações saudáveis. Eu espero que tenham todos uma boa sessão, que aproveitem e também que se divirtam. Deixo então agora a palavra à Carla, por favor. Obrigada, Eliana, pela sua intervenção. Passamos então agora a palavra à Karina Gonçalves. Karina, por favor, que nos falará aqui sobre o desperdício alimentar. Karina, o palco é teu. Obrigada, Carla. Um bom dia a todos. Quero também dar as boas-vindas a todos os presentes no evento. Incumbe-me a mim a falar sobre um tema que, como a Eliana e a Carla disseram, que é a gestão do desperdício alimentar. Eu vou partilhar convosco a minha apresentação. Bem, Ok. Já está, não está? Bem, então o que é que hoje a minha apresentação vai ser dividida em 4 grandes áreas essas que, para perceberem um pouco o que é que nós vamos falar, o que é que estamos aqui a falar do desperdício alimentar, qual é que é o grande impacto do desperdício alimentar ao nível da sustentabilidade, como a Eliana referiu anteriormente e bem, visto o grande crescente aumento dos problemas ambientais, sociais e económicos, o desperdício alimentar é um dos grandes contributos também para esse aumento. Vou-vos tentar passar essa informação e depois então vou-vos falar sobre o que é que existe neste momento para o desperdício alimentar, se existe alguma regulamentação, o que é que existe a nível da União Europeia e por fim vou-vos tentar dar uma aproximação do que é que o Bureau Veritas pensou para a gestão desse mesmo desperdício. A nossa intenção, como a Eliana disse, passa por desenvolver soluções para os nossos clientes que permitam a gestão desse mesmo desperdício por via de um sistema de gestão. Então vamos começar por perceber o que é aqui de facto o desperdício alimentar, porque é que é necessário atuar na redução desse mesmo desperdício e qual é o impacto dele ao nível de ambiente, social e económico. Os dados são efetivamente alarmantes. Nós podemos dizer que neste momento cerca de 10 milhões de toneladas de resíduos, são produzidos cerca de 10 milhões de toneladas de resíduos alimentares por ano. Podemos também dizer, e de facto estes números são alarmantes e fazem-nos pensar, que 1/3 dos alimentos produzidos no nosso planeta são desperdiçados sem serem consumidos. Em Portugal, temos que 20 a 30 quilos de alimentos por ano são desperdiçados por pessoas. Em relação aos produtos não alimentares, sabemos que 630 milhões de euros de novos produtos são desperdiçados todos os anos. Isto, por outras palavras, e vendo a questão de uma forma muito resumida, efetivamente conseguimos chegar a que 1/3 da energia e recursos utilizados para produzir, transportar e distribuir os alimentos são efetivamente desperdiçados. Ou seja, 1/3 daquilo que nós produzimos é produzido para nada, não são consumidos, são produzidos para nada e são transformados em resíduos. Em termos ambientais, sabemos que cerca de 350 km cúbicos de água é desperdiçada. 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são jogados fora. E 1,4 milhões de hectares de terras são desperdiçados, sendo que são produzidos cerca de 3,3 bilhões de toneladas de emissões de CO2 por ano. Sabemos que o desperdício de alimentos é, neste momento, o 3º maior fator de emissão de gases de efeito de estufa depois da China e dos Estados Unidos. No que diz respeito às consequências sociais, e tendo em conta que estamos a viver neste momento a maior crise social e económica alguma vez vista, sabemos que 1/4 daquilo que nós não consumimos e 1/4 do desperdício alimentar seria suficiente para alimentar cerca de 870 milhões de pessoas que morrem à fome. E em termos económicos, é estimado que este custo
custe mais do que 16 bilhões de euros por ano. Mas como é que nós vamos resolver isto? Não vamos resolver só em nossas casas, não vamos só resolver na produção, não vamos resolver só na indústria. Esta é uma questão, o desperdício alimentar é um problema que afeta todos os elos da nossa cadeia alimentar, desde efetivamente o produtor até ao consumidor final. Sabemos que 33% do desperdício alimentar dá-se na produção agrícola, 32% dá-se nas nossas casas, 28% no comércio e distribuição e 7% na indústria alimentar. Bem, e como é que nós vamos definir o desperdício alimentar? Ou como é que está definido o desperdício alimentar nesta... O que é isto? O que é que nós podemos definir? O desperdício alimentar é aquilo que nós não comemos? É aquilo que... Como é que está definido? Definiu em 2012 uma resolução do Parlamento Europeu, definiu o desperdício alimentar como o conjunto dos produtos alimentares que são eliminados da cadeia agroalimentar por razões económicas ou estéticas ou devido à proximidade do prazo de consumo. Como, por exemplo, aqui nós temos vários exemplos, como a fruta que não está calibrada e que não pode ser vendida, a questão da comida embalada que está a chegar ao prazo de consumo. Mas o que temos que aqui precaver é que desperdício alimentar são todos aqueles elementos que ainda estão em estado perfeitamente combustível e próprio para o consumo humano. Terminam, grande parte destes, se não na sua totalidade, terminam eliminados como resíduos, dando origem a externalidades negativas do ponto de vista ambiental e custos económicos. Posto isto, houve aqui a necessidade de criar regulamentação do que é que nós vamos definir, existe uma norma. Existem diretrizes que possam minimizar, porque sabemos que chegar ao zero e acabar completamente com o desperdício alimentar é uma utopia e é quase impossível, mas temos que minimizar e tendo em conta os dados que vos apresentei anteriormente, temos que minimizar e temos que chegar aqui pelo menos a um ponto de equilíbrio. E este mesmo regulamento de 2012, definiu uma série de estratégias por forma a combater esse mesmo desperdício alimentar. Estratégias essas que ainda neste momento estão a ser usadas e que estão ativas, sendo, por exemplo, a redução do preço dos alimentos frescos abaixo do custo de produção quando estejam próximos da data da validade. Existem várias cadeias, como sabemos, ao nível do retalho, que já o fazem, que assumem um valor mais baixo para um produto que esteja próximo da data da validade. Definiu também que deveriam ser criados incentivos económicos destinados a limitar o desperdício alimentar. A participação dos grupos retalhistas em programas de redistribuição de alimentos aos cidadãos sem poder de compra. Também já existe, como sabemos, já existem bastantes associações que o fazem e bastantes entidades que o prescrevem e que o fazem neste momento. Por outro lado, houve políticas de tratamento de resíduos aplicável a todos os elos da cadeia da agroalimentar, aplicando o princípio do poluidor-pagador, como já existe a nível do ambiente. Inclusão também como questão prioritária na agenda política europeia e concessão de prioridades na adjudicação dos contratos públicos a empresas que redistribuam gratuitamente entre cidadãos sem poder de compra os produtos não vendidos e promovam ações concretas para reduzir esse mesmo desperdício. Bem, este é o que existe neste momento, isto é o que está regulamentado, isto é aquilo por onde as empresas podem se guiar e que deverão guiar exatamente para atuar na gestão do seu desperdício alimentar. No entanto, o Bureau Veritas, sabendo que este mercado é um mercado que tem algumas dificuldades, obviamente, em estipular ações e nós, sendo conhecidos por desenvolvermos soluções que possamos ajudar os nossos clientes na gestão, na definição dos objetivos, na monitorização das suas metas, dos seus objetivos, decidimos por que não criarmos um sistema de gestão onde pudéssemos ajudar, onde pudéssemos assumir depois uma certificação no final com a entrega de um certificado, onde as empresas tivessem um reconhecimento de uma terceira parte e que esses mesmos produtores, as entidades, as organizações, pudessem definir objetivos, pudessem definir metas, pudessem monitorizar e depois então ter um reconhecimento. E criámos então o sistema de gestão para minimizar o desperdício alimentar. É uma norma Bureau Veritas que poderá ser aplicada a qualquer empresa desta área. Este, como todos os sistemas de gestão que conhecemos e que regem-se por um PDCA, o Plano do Checked Act.
Este não é diferente, não é? Começamos então, o início do processo é com uma declaração clara de intenções da entidade que se pensa em certificar. Nesta declaração de intenções nós temos que definir o que é que nós pretendemos, onde é que nós estamos e o que é que nós pretendemos para o futuro. Qual é que é a intenção ou qual é que é a perspectiva de ajuda que este sistema de gestão nos vai dar. Depois desta declaração de intenções, vamos quantificar o que é que temos ao nível do desperdício alimentar. Vamos quantificar, vamos dizer, em termos de desperdício alimentar, nós temos 1 tonelada e queremos baixar X, basicamente. Vamos quantificar. Até porque se nós não quantificarmos, nunca vamos conseguir monitorizar. Após esta quantificação, definimos um plano de prevenção. Este plano de prevenção não é mais do que um plano de ações. Um plano de ações onde vão estar definidas as ações concretas para minimizar o desperdício alimentar. Estas ações, obviamente, que vão ter que ter recursos afetos, vão ter que ter prazos, vão ter que ter responsáveis, um plano de ações. Entretanto, passamos à fase da implementação. Na fase da implementação, implementamos as ações devidamente definidas no planeamento e após isto, então, fazemos a monitorização dos resultados. Lá está o plano do check e act. Na parte da monitorização, vamos verificar se efetivamente chegamos onde queríamos. Vamos ver se chegamos onde queríamos ou não. Se não tivermos chegado onde queríamos, podemos voltar novamente ao ciclo e fazer o ciclo. Se chegarmos onde queremos, vamos fazer uma memória, uma comunicação exterior para as partes interessadas. Estas partes interessadas poderão ser os stakeholders das empresas, a comunidade no seu geral, o seu cliente final, o que for. Tem que existir sim uma comunicação, onde vai dizer claramente que a entidade X começou com uma declaração de intenções Y, que definiu um plano de implementação Y e que chegou a X na sua minimização do desperdício alimentar. Deixem-me também salientar, e é importante aqui, que este projeto, este sistema de gestão, já teve um piloto. Nós já estamos a trabalhar com a Eurest, que é uma entidade bastante conhecida na área das refeições e estamos a trabalhar com eles e já houve o piloto e já está testado. Em termos de sistema ainda e de como é que nós vamos definir existem 3 pontos muito importantes. Um deles é o que é para vocês, ou o que é para a entidade que se vai certificar o desperdício alimentar. E porquê ter um sistema de gestão para minimizá-lo? Por outro lado, vamos ter que definir o âmbito do sistema. E já vamos ver mais à frente como é que o poderemos fazer. E depois temos então o sistema de gestão, com todos estes requisitos, como qualquer outro sistema de gestão, tem um referencial por trás, referencial esse que tem requisitos. Esses requisitos vão ter que ser cumpridos pelas organizações e têm que ser evidenciados à entidade certificadora. E no final de serem evidenciados, há então a emissão de um certificado. E começando então pelo primeiro, o que é o desperdício? E neste caso, no caso do sistema de gestão, o que é um desperdício? E porquê? O porquê da necessidade efetiva de ter um sistema de gestão para minimizá-lo? O desperdício alimentar, tal como deixei atrás a definição, é efetivamente o conjunto de produtos alimentares rejeitados na cadeia agroalimentar, que deixam de ser adequados para o consumo humano devido a uma má gestão do mesmo, por razões económicas ou estéticas ou devido à proximidade do prazo de validade. Em termos do âmbito, como é que nós o poderemos definir? O âmbito deverá ter em conta 4 grandes ações, que é a nível geográfico. O que é que nós temos a nível geográfico? Se nós pensarmos, por exemplo, numa entidade como a Eurest, que tem várias unidades pelo país, provavelmente não será fácil partir logo para todas as unidades. Nós temos de definir a nível geográfico o que é que nós temos, onde é que nós vamos atuar, quais é que são os pontos que nós temos que atuar naquela geografia em particular. Depois, a nível das atividades, obviamente que aqui teremos que definir o que é que nós temos em termos das nossas atividades. Quais são as nossas atividades? Qual é o desperdício alimentar que sai diretamente das atividades da nossa organização? E posto isto, o que é que nós podemos fazer para o reduzir, para o minimizar? Um dos pontos importantes é que neste sistema de gestão nós vamos considerar adicionalmente os resíduos das embalagens, porque não só que a questão de, lá está, e voltamos atrás, o desperdício alimentar é efetivamente o conjunto de produtos alimentares rejeitados da cadeia agroalimentar, no entanto, as embalagens que os
no caso de produtos que estejam em retalho, são uma preocupação e nós vamos considerá-los aqui. No entanto, também é ressalvar que a empresa pode ou não querer fazê-lo. Ou seja, efetivamente podem considerá-lo, é importante considerar, porque é importante também nós minimizarmos os resíduos das embalagens, mas poderão não ser considerados, ok? Poderão só considerar no seu âmbito todas as partes comestíveis dos alimentos, ok? Em termos de justificação e documentação de justificação de centro excluído, como eu vos disse, nós vamos ter de definir assento geográfico. Se não tiverem vários sites, obviamente que o ideal será entrar com todos os sites, mas não podendo, nós justificamos e documentamos o porquê desses mesmos centros excluídos. Em termos de sistema de gestão, e voltando aqui à questão do PDCA, e voltando à questão do como é que se rege um sistema de gestão, o que é um sistema de gestão tem que ter objetivos e metas quantificadas. Sempre, porque senão não conseguimos monitorizar. Isto é uma premissa dos sistemas de gestão, que é, eu tenho que ter quantificado o meu objetivo e tenho que saber como é que lá chego. Então, e para a questão do desperdício alimentar não é diferente. Qual é que é aqui o grande desafio? O grande desafio é nós priorizarmos as nossas ações, as ações para chegarmos aos objetivos, priorizarmos de acordo com a pirâmide que apresento de seguida. Em primeiro, e no topo da pirâmide, como é óbvio, teremos sempre a questão da prevenção, o evitar o desperdício. Quais são as ações que nós podemos aplicar nas nossas atividades para evitarmos o desperdício? Vamos à origem, vamos tentar evitar o desperdício na origem. Por outro lado, e se virmos que é difícil chegarmos ao evitar o desperdício na origem, logo abaixo temos a questão de proporcionar uma segunda vida aos subprodutos. E existem vários, existem os alimentos, os vegetais, por exemplo, que já não são possíveis para serem vendidos, serem utilizados em sopas para consumo humano, a questão das farinhas serem utilizadas, existem vários, mas aqui é definirmos para a nossa atividade e pensando na nossa atividade o que é que nós podemos proporcionar uma segunda vida aos nossos subprodutos. Para a alimentação humana, logo abaixo temos também, novamente, a segunda vida aos subprodutos, mas aqui numa perspectiva de alimentação animal, seja as rações, seja tudo o que seja para a alimentação animal ou utilização industrial. Abaixo temos a questão da compostagem. É um resíduo, mas é um resíduo que se vai transformar num composto que pode ser usado depois para outras áreas, como por exemplo, como sabemos, para a produção agrícola. Mais abaixo temos a questão de valorizar os resíduos para a energia e, por fim, e na base da pirâmide, que é o que menos desejamos, é que tudo o que seja desperdício alimentar e que se transforme em resíduo seja enviado para aterro, para aetar ou para incineração. Em termos de resumo, por assim dizer, e em termos de o que é que vai ser importante neste sistema de gestão, ou o que é que vai contabilizar neste sistema de gestão, ou o que é que o Bureau Veritas, neste caso, vai auditar e vai verificar as evidências para vos podermos atribuir um certificado. Em primeiro, é de facto verificarmos sobre uma formação, uma informação, uma sensibilização das pessoas com quem nós trabalhamos sobre a questão do desperdício alimentar, que ações é que nós definimos e o que é que nós perguntamos às nossas pessoas ou o que é que lhes passamos que seria importante nas suas atividades. Depois temos a questão da gestão da documentação do sistema. A questão da documentação do sistema não é mais do que voltamos à questão do plano de ações, é o âmbito, toda a documentação que seja importante evidenciar para o auditor, neste caso, que efetivamente nós estamos a controlar o nosso sistema. Depois temos então a implementação das ações de melhoria. Aqui, a implementação das ações de melhoria passa por duas fases. Uma que é a implementação das ações que nós definimos no plano de ação e depois então melhorarmos o nosso plano. Depois a gestão de geração involuntária de desperdício alimentar. Basicamente é aquilo que nós já fazemos, aquilo que nós já temos definido e aquilo que já estava anteriormente e que vamos continuar definido para a gestão do desperdício alimentar. Posto isto, fazemos a monitorização dos resultados de todos os pontos atrás que vos falei e sai então a questão da comunicação posterior para as partes interessadas. Esta comunicação posterior para as partes interessadas é um ponto
obrigatório neste sistema. É obrigatório que a organização comunique, e que diga claramente o que é que fez, onde está e o que é que ganhou com isto. Posto isto, existe então a emissão do certificado. O certificado será sempre emitido em português, onde vai dizer claramente qual é a empresa que está a ser certificada, o âmbito, como nós o definimos anteriormente no slide que vos apresentei, e a questão, obviamente, da caducidade da data. Este certificado é válido por 3 anos, é um certificado com uma validade de 3 anos, com auditorias anuais. E este certificado está debaixo da umbrella de uma série de serviços que fazem parte da Green Line e da Circular Plus, que é reconhecida ao nível do Bureau Veritas, a nível mundial. Ou seja, este certificado, ao ser emitido em Portugal, com certeza que será reconhecido e que terá um reconhecimento externo em qualquer um dos 140 países onde o Bureau Veritas está inserido. Ainda, uma das coisas muito importantes, ou um dos pontos muito importantes que serão verificados, é efetivamente a comunicação que foi feita. Esta é também um dos pontos muito importantes e que deverá estar no certificado. Basicamente, este era o que eu vos tinha para apresentar. É um sistema de gestão muito idêntico aos sistemas de gestão que nós conhecemos, mas com um propósito, com um objetivo muito claro, que é a minimização do desperdício alimentar. Alguma questão? Estou completamente ao dispor. O resto, um bom dia e o resto, uma boa sessão. Obrigada, Karina, pela tua excelente apresentação, muito esclarecedora. Obrigada. Bem, vamos então dar seguimento à nossa sessão e neste momento chamo a Pauca Clara, que já se encontra connosco, que nos vai falar sobre a certificação de organizações saudáveis. Clara? Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco e poder partilhar aqui, ao fim e ao cabo, um novo produto que se enquadra no âmbito da sustentabilidade. Sustentabilidade é efetivamente um conceito muito vasto e nesta minha ação estamos, portanto, a enquadrá-lo na vertente das pessoas. Portanto, vou-vos falar de uma certificação que é designada de organização saudável. Vamos aqui fazer uma pequena introdução, portanto, sabemos perfeitamente que a saúde, a segurança e o bem-estar dos trabalhadores são importantes para os próprios, para as suas famílias, mas também para as organizações. É algo que a Organização Mundial de Saúde tem vindo a promover e a salientar e, portanto, faz parte do plano da Organização Mundial de Saúde, que define como local de trabalho saudável aquele em que quer a população trabalhadora, quer a entidade empregadora trabalham em conjunto para melhorar o seu ambiente de trabalho, promover saúde e segurança e, ao fim e ao cabo, também a par sempre com aquilo que é a sustentabilidade no local de trabalho. Este plano de ação global assenta em 5 grandes objetivos, um que passa por elaborar e implementar instrumentos normativos para a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, também um segundo objetivo que é de promover e proteger a saúde no ambiente de trabalho, terceiro objetivo, melhorar o desempenho dos serviços de saúde ocupacional e também o acesso aos mesmos. O quarto objetivo é a disponibilidade de dados que evidenciem não só as medidas implementadas, mas também que ajudem a identificar tendências e, portanto, poder trabalhar sempre com a aposta na melhoria do ambiente de trabalho. E, finalmente, um quinto grande objetivo, que é integrar de tal modo estas temáticas da saúde noutras políticas da organização, que ao fim e ao cabo se passe a estar inserido naquilo que é a cultura organizacional. Portanto, estará como um todo de uma forma espontânea e sistemática. Este modelo de certificação de que vos vou falar permite às organizações, então, conhecerem o seu desempenho nestas matérias, ajuda também a promover iniciativas de melhoria nesta área. E é uma certificação que vai basear-se em dados da organização, essencialmente relativamente ao ano anterior. Portanto, são esses que vão ser avaliados para confirmar o desempenho. O modelo de avaliação assenta em 3 indicadores. Esta certificação não é de um sistema de gestão, é uma validação de um conjunto de práticas e, portanto, baseia-se em 3 indicadores. Conforme a classificação obtida nos vários indicadores, assim poderemos ter 3 níveis de certificação das organizações. Portanto,
Portanto, o mínimo é 59% e estes 59% correspondem, ao fim e ao cabo, ao cumprimento de requisitos legais. E depois, conforme práticas que a organização for tendo nestas vertentes destes 3 indicadores, que eu seguidamente vou partilhar convosco quais são esses indicadores, será possível então a organização situar-se em outros 2 níveis seguintes. No final desta avaliação será emitido um certificado. Estes indicadores, portanto, são 13, como vos referi, são 13 grupos. Nestes 13 grupos existem várias questões que vão ser avaliadas pela equipa auditora e, portanto, têm sempre uma base de cumprimento de requisitos legais e depois existem, então, outras medidas que serão boas práticas que a organização implementou e que ajudam, então, a atingir os outros níveis de classificação. Enfim, deixo aqui alguns exemplos para também não tornar esta apresentação demasiado pesada. Deixo só aqui alguns exemplos e vou passando vários slides relativamente a cada um destes 13 indicadores. Portanto, aqui o primeiro é o foco relativamente à segurança no local de trabalho e passa, por exemplo, por verificar se a organização implementou, avaliou os riscos inerentes aos postos de trabalho, se implementou as medidas necessárias para minimizar a exposição ao risco, passa, por exemplo, por identificar se os trabalhadores utilizam equipamentos de proteção individual quando aplicável, se a organização também recorreu a medidas coletivas de proteção. Portanto, há aqui um conjunto de questões que vão abordar estas temáticas relativamente ao local de trabalho. Temos depois uma outra parte que identificamos como sendo o indicador 2 ao nível da higiene industrial, em que se vai verificar, por exemplo, se foram realizadas determinadas avaliações, medições relativas aos postos de trabalho, portanto, conforme aplicável, medições de iluminância, qualidade do ar, vibrações, enfim, dentro daquilo que já se conhece e que corresponde, nestes casos, também a requisitos legais. Depois temos um outro indicador mais no setor da ergonomia. Portanto, se foi verificado ao nível de riscos inerentes à movimentação manual de cargas, também, por exemplo, se existem movimentos repetitivos e sempre na perspectiva de o que é identificado e que ações é que foram implementadas para mitigar estas exposições. Temos depois um outro indicador, o 4, relativamente à organização do trabalho. Portanto, vai-se verificar se os trabalhadores, por exemplo, são só exemplos, não é? Se os trabalhadores dispõem dos 22 dias úteis ou 30 dias de calendário conforme previsto ou até se ainda definido em algum instrumento de regulação coletiva de trabalho, se os trabalhadores usufruem das licenças de parentalidade e maternidade conforme definido dentro da legislação e depois o que é que podem ser aqui boas práticas? Boas práticas aqui pode ser efetivamente quando há uma majoração de férias para além daquilo que é o requisito legal, a própria promoção do usufruto destas licenças, não é? Portanto, serão fatores adicionais que ajudam na evolução da classificação final. Ao nível dos benefícios sociais, enfim, se existem compensações para além do que está estabelecido por lei, naturalmente também se verifica se os trabalhadores e as trabalhadoras oferem do que está estipulado na lei, se existem acessos a estabelecimentos como creches ou se existem, por exemplo, subsídios para a frequência das creches, se são promovidas atividades recreativas, desportivas com os trabalhadores e as suas famílias. Ao nível do clima laboral, portanto, ao nível requisito legal, naturalmente, a avaliação dos riscos psicossociais, mas depois também o que se faz para, ao fim e ao cabo, mitigar eventuais exposições, também como é que está estruturado e definido o tratamento de situações de assédio ou mobbing, são alguns dos aspectos que são analisados ao nível aqui deste indicador. O indicador 7 está associado à formação e, portanto, verificar, por exemplo, se os trabalhadores receberam a formação necessária em termos de emergência, campanhas de saúde ocupacional, prevenção de riscos laborais. O indicador 8 é de comunicação e participação e, portanto, passa por a equipa auditora ir confirmar se existem programas em que os trabalhadores e trabalhadoras são envolvidos relativamente e auscultados em termos de saúde e segurança, a prevenção dos riscos laborais, que medidas é que foram
tomadas e transmitidas em termos sempre também de envolvimento e comunicação, e assim sucessivamente. Há um outro indicador, no grupo 9, que é alimentação, e, portanto, vão ser avaliados pela equipa auditora alguns aspectos inerentes a este tema. Pode ser, por exemplo, verificar que tipo de alimentos estão a ser disponibilizados nas máquinas de vending, pode ser também, no caso de existir uma cantina ou refeitório na organização que, efetivamente, onde sejam produzidos ou confeccionados ou distribuídos alimentos, que tipo de alimentos é que aí estão a ser disponibilizados, se há uma preocupação em reduzir o teor de sal, reduzir o teor de açúcar, por exemplo, se existem opções vegetarianas. Portanto, todo este requisito 9 está associado a estes fatores. Há aqui algo que eu creio que me esqueci de referir no início, que é, nem todos os indicadores são obrigatórios. Não é? Naturalmente que a organização que tiver estabelecidas medidas para todos estes indicadores, será que vai obter pontuação máxima, mas uma organização pode candidatar-se e estar certificada ao nível da organização saudável, não cumprindo com todos estes indicadores que são avaliados, na medida em que nem todos eles também são requisito legal. Mas aí, como referi inicialmente, a classificação obtida vai ser a classificação mais baixa. O indicador 10, associado à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, passa por verificar o cumprimento dos requisitos legais em termos de vigilância da saúde, mas também passa por verificar se existem boas práticas, como, por exemplo, o protocolo de exames de vigilância que são realizados, irem para além daquilo que é o aplicável à função que está a ser avaliada. Podem ser check-ups completos, enfim, pode ser outro tipo de facilidades médicas que estejam a ser disponibilizadas. O indicador 11, atividade física saudável, ao fim e ao cabo passa por uma promoção de um estilo de vida ativo junto dos trabalhadores. Pode ser fomentar o uso de bicicletas ou escadas, eu recordo-me até de uma organização, por acaso isto não foi em Portugal, mas que atribui um subsídio extra para os trabalhadores que, em vez de irem de carro para a fábrica, que utilizassem a bicicleta. Se existe um espaço dentro das instalações da organização onde os trabalhadores possam realizar exercício físico, ou, não existindo, se existem protocolos com entidades próximas para facilitar essa atividade. Portanto, várias questões associadas aqui à vida ao ar livre e ao exercício físico. O indicador 12 está associado ao compromisso de gestão. Portanto, aqui o que é que se pretende é que efetivamente haja um envolvimento e um compromisso por parte da gestão de topo para que, ao fim e ao cabo, estas atividades no âmbito da promoção da saúde e do bem-estar sejam uma preocupação intrínseca da organização e que sejam disponibilizados os recursos necessários também para poder prosseguir com as mesmas. O indicador 13 está associado a envolvimento na comunidade e portanto, tem aqui duas vertentes. Uma que será esta atividade mais no sentido de colaborar com entidades na zona, por exemplo, associações, pode ser uma associação de proteção de infância, uma de proteção de idosos, ao nível da educação, programas abrangentes não só para trabalhadores, mas também para a sua família, mas também passa por uma outra parte de cumprimento legal, que é se efetivamente existe alguma forma em que a organização impacta com o meio ambiente circundante, pois que existe o cumprimento de todos os requisitos legais, verificar se foram ou não aplicadas sanções ou multas, e nesses casos o que é que a organização fez efetivamente para que não se voltassem a repetir situações desse género. Basicamente, o que vos referi antes é aquilo que a equipa auditora vai verificar. Naturalmente, é um conjunto de questões extensas e é preciso atingir uma classificação mínima em cada um dos requisitos para poder avançar com a certificação. E porquê é que esta certificação pode ser interessante? E porquê é que é uma vantagem para as mais organizações? Em primeiro lugar, porque é um complemento. É um complemento de outras certificações, como a da conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal, ou com a norma, por exemplo, a norma portuguesa de responsabilidade social,
com uma norma de sistemas de gestão de segurança, enfim, outras normas de sistemas de gestão, será sempre um complemento, muito na vertente, lá está, do bem-estar e da melhoria da saúde. Depois, para organizações que também têm compromissos para alguns ODS, como por exemplo o 3 de saúde e bem-estar, ou o ODS 8 de trabalho decente e crescimento económico, ajuda a que a organização implemente ações que são concertadas, não são situações ad hoc, não é agora tenho uma ação de compromisso com este ODS, mas isto aqui permite uma consequência e, portanto, é algo mais robusto, sempre na perspectiva de melhorar. E, naturalmente, um programa de saúde e qualidade de vida acaba por se refletir numa redução de custos, há um desenvolvimento e retenção do capital humano, é um contributo na redução da sinistralidade e doenças profissionais, ajuda também a ter uma imagem, uma reputação diferente da organização, quer interna, quer externamente, e acaba também por resultar num aumento de produtividade, porque um trabalhador ou uma trabalhadora que se sinta bem no seu posto de trabalho, que consiga conciliar as suas atividades, naturalmente será alguém mais produtivo e envolvido na atividade que desenvolve na organização. O processo de certificação passa efetivamente por uma avaliação, portanto, há uma análise documental, é feita uma seleção de um conjunto de documentos, estes mais de índole legal, ou próprios procedimentos, políticas da organização, que são avaliados primeiro remotamente, e depois há uma visita que é feita à organização, enfim, para verificar efetivamente todo o aspecto das questões de segurança, não é? E de saúde. Esta avaliação passa também por entrevista, uma pequena amostra, a alguns dos trabalhadores e trabalhadoras que estão no local, também para aferir como é que realmente as práticas estão implementadas, que conhecimento é que têm das mesmas, e passa, como em qualquer outra auditoria, pela verificação e entrevista das pessoas responsáveis pelas várias áreas e que trabalham no dia-a-dia nestas matérias. Poderão ser emitidas não conformidades, na medida em que um incumprimento legal vai originar uma não conformidade. E aí existe um prazo de 90 dias para resolução dessa situação. Se a situação for resolvida em tempo útil, é possível, e sendo evidenciado naturalmente o seu tratamento, é possível a emissão de um certificado. E este processo carece depois de uma auditoria de acompanhamento no ano seguinte, são ciclos de 3 anos, e depois novamente no terceiro ano. Portanto, temos sempre uma auditoria principal com 2 auditorias de acompanhamento. E depois, como é habitual nos sistemas de gestão, no terceiro ano haverá uma recertificação, portanto, uma auditoria principal é sempre uma auditoria mais abrangente. Espero que tenha suscitado algum interesse nesta forma que permita às organizações evoluírem. Os indicadores é uma forma muito ágil de efetivamente conseguir analisar as tendências e ajudar nessa evolução da melhoria, e ficarei ao vosso dispor se tiverem alguma questão. Muito obrigada. Obrigada, Clara, pela tua excelente apresentação, como sempre. Convido-te a manter-te em palco, porque vamos passar aqui, vamos verificar aqui no palco se temos questões dirigidas a ti e à Karina. Pelo que também chamava a palco a Karina, para estarem ambas aqui para podermos ir verificando as questões que tínhamos aqui no nosso chat. Vamos aqui verificar. Bem, olá novamente, Karina. A primeira de todas, que não tem a ver diretamente com o conteúdo, mas sim com as apresentações que foram expostas. A resposta é sim, iremos partilhar posteriormente à sessão de hoje, iremos partilhar as apresentações que estão a ser mostradas. Portanto, temos aqui uma questão do público. No indicador 7, isto para a Clara, no indicador 7 consideram como mínimo também as 40 horas anuais por colaborador? Clara? Sim, estamos a falar de um requisito legal e portanto, será verificada essa aplicabilidade, sendo que essas horas não terão que ser todas em saúde e segurança, não é? Penso ter respondido, mas caso não tenha feito, por favor, perguntar novamente.
Carla, estás em mute. Pois estou, é a frase mais ouvida nos últimos tempos. Obrigada, Karina. Bem, temos aqui mais uma questão que tem a ver, portanto, como são aqui duas certificações mais recentes, há aqui uma questão que pergunta, tanto se há aqui alguma sinergia entre as normas, no sistema de gestão, nas normas ISO 9001, 14001 e 45001. Eu penso que se está a falar deste produto de organização saudável e sim o facto da organização estar certificada ao nível da ISO 45001, por exemplo, permite uma redução no dimensionamento da auditoria. Portanto, o tempo da auditoria será reduzido pelo facto da organização de ter essa certificação. E é nesse sentido também que se torna um produto complementar, porque este produto assenta muito na promoção da saúde e do bem-estar, que também é uma das preocupações que existe ao nível da norma ISO 45001 e, portanto, há aqui, digamos que, mais um passo extra que se pode dar e que ajuda bastante a implementação e manutenção da certificação desse sistema de gestão. Ok, obrigada, Clara. Temos aqui uma que também toca um bocadinho nesta, mas que é um bocadinho mais genérica, em que lhe perguntam, portanto, se este processo de certificação, aliás, como é que funciona este processo de certificação para estes dois novos produtos? No fundo, a certificação do desperdício alimentar e a certificação de organizações saudáveis. Assim, de uma forma genérica. Em termos, a certificação do desperdício alimentar é uma certificação de um sistema de gestão, como qualquer outro, em que tem uma primeira fase, tem uma segunda fase num primeiro ano e depois tem o certificado é atribuído após a segunda fase e a certificado tem uma validade de 3 anos. Durante os 3 anos há auditorias anuais. Ao final dos 3 anos, temos uma renovação desse mesmo certificado. Este é o processo de certificação ou o esquema de certificação. Não sei se respondi, Carla. Sim, julgo que sim. Como estou atento aqui ao chat do palco, as pessoas também vão aqui questionando. Eu, se calhar, ia só aqui comentar, ao nível da organização saudável, como referi, não sendo uma certificação de um sistema de gestão, não tem uma auditoria de fase 1, portanto, digamos que avança-se diretamente para a avaliação no terreno. As auditorias de fase 1 normalmente têm por base aqui verificar um pouco a estruturação do sistema de gestão, portanto, neste caso isso não é aplicável, passa-se diretamente para a auditoria de certificação e depois há realmente é que manter a periodicidade de uma auditoria de acompanhamento anualmente e terminando o ciclo no fim dos 3 anos, avança-se para a nova certificação. Entretanto, surgiu aqui mais uma questão no seguimento da anterior, se o mesmo se aplica, suponho, e citando a pessoa, à norma 4552. Portanto, aqui esta sinergia entre estas duas certificações e a norma 4552. Sim, sem dúvida que elas são perfeitamente complementares, porque estão nesse alinhamento daquilo que é a saúde e o bem-estar do trabalhador. Portanto, é uma boa ajuda também na 4552. Ok, obrigada, Clara, mais uma vez, pelo teu esclarecimento. De momento, não temos mais questões, vou só pedir uns instantes para verificar tudo, para não faltar ninguém, mas, no entanto, caso surja futuramente outras questões, poderão sempre contactar-nos diretamente para o Bureau Veritas. As colegas deixaram os contatos, portanto, também deixarei aqui no chat de palco, caso queiram fazer alguma questão, também o poderão fazer diretamente connosco. Assim sendo, não havendo mais questões, vamos prosseguir com a nossa sessão e vamos passar para o painel final, para a nossa oradora final. Chama palco Patrícia Franganito, que é a diretora do organismo de certificação, que nos também irá dizer aqui umas palavras relativamente a este desafio da sustentabilidade que as organizações estão a enfrentar. Patrícia, passo-lhe a palavra. Obrigada, Carla. Bom dia a todos. É um gosto, uma vez mais, ter o Bureau Veritas Certification na 16ª Semana da Responsabilidade Social da APE. Portanto, o meu agradecimento à Associação por estarmos juntos em mais um ano, ao Engenheiro Parra da Silva e, obviamente, a toda esta equipa que faz mover, digamos, este evento. Também uma palavra de apreço para a equipa que hoje aqui esteve, principalmente a Clara, a Karina, a Carla, obviamente a nossa Country Manager, porque sem dúvida para nós é fundamental
mostrarmos ao mercado e termos esta oportunidade de comunicar convosco estes 2 novos produtos que são em esforço desenvolvidos, porque efetivamente são pioneiros no mercado, mas que fazem todo o sentido nos dias que correm. Depois destes agradecimentos iniciais, eu vou, e porque também trago aqui um PowerPoint para vos apresentar com alguns highlights, depois de falarmos muito em sustentabilidade, o desafio para as organizações, então a pergunta que se impõe é o que esperamos para a próxima década. Ora bem, esperamos, sem dúvida, estes 3 highlights para as empresas: competitividade, sustentabilidade e excelência. Primeiro, pela globalização. Segundo, pela exigência dos consumidores que estão cada vez mais atentos. Depois, pelas alterações constantes no mercado que temos vindo a sentir. E, por último, porque as empresas que não se adaptarem perdem, efetivamente, este comboio do movimento chamado sustentabilidade e green services. Então, e o que é que esperamos das organizações e das pessoas? Porque as pessoas fazem as organizações. Este é um chavão que também já estamos habituados a escutar, mas que cada vez mais vai-se fazer parte do nosso dia-a-dia. Eu trago-vos aqui um reporte a nível de felicidade que foi feito em 2018, não existe ainda no Our World in Data dashboards mais recentes. Este é, digamos, um repositório que devem consultar. Conseguimos ver aqui, em termos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vários gráficos, fazer downloads, perceber as perguntas que foram efetivamente efetuadas. E é interessante perceber que em 2018 o índice de felicidade 3 estava ao nível de países como Sudão e Afeganistão, o nível 4, Botsuana, Tanzânia e Índia, o nível 5, principalmente a região africana, o Irão e o Iraque. Depois temos no nível 6 países como a Rússia, a China, o Peru e Portugal. No nível 7, os Estados Unidos, o Brasil, Espanha e alguns países europeus. E depois no nível 8, como exemplo, alguns países nórdicos, a Alemanha, a Austrália e o Canadá. No nível 9 e no nível 10 não temos registros de países que efetivamente tenham alcançado este nível de felicidade nas organizações. E cada vez mais é para aí que vamos ter que caminhar. A pressão das organizações pelos resultados é compreensível, devem ser de curto, médio e longo prazo, todos sabemos isso, mas há estudos que demonstram que quanto mais felizes e satisfeitas as empresas, as pessoas estiverem nas organizações, melhor será o contributo e o commitment para esses mesmos resultados. Também me apraz aqui dizer que a APE está a promover e a potenciar uma comissão técnica, a 219, cujo tema é bem-estar e felicidade nas organizações e da qual o Bureau Veritas também faz parte. Portanto, aqui uma mensagem de cuidemos das nossas pessoas, porque se efetivamente o fizermos, estamos a contribuir para organizações mais saudáveis e para uma sociedade mais feliz. E que approach devemos ter em termos de todo este desafio? Bem, tem que ser um approach musculado, diria. Aquilo que nós sabemos é que a estratégia da organização deve passar por objetivos claros, mas cada vez mais no mindset dos gestores tem que estar que esses objetivos e que essa estratégia tem que comportar ganhos ambientais, benefícios económicos e um impacto social positivo. Nós temos, e ao nosso redor, se ficarmos atentos nas redes sociais, muitas são as organizações que já estão a trabalhar este impacto positivo na sociedade, seja com campanhas de beneficiação, seja com outro tipo de iniciativas. As próprias marcas já estão muito atentas e até já têm produtos sustentáveis. Eu recordo-me um deles feito a partir do lixo retirado dos nossos oceanos e, portanto, cada vez mais
as individualidades, que figuras públicas que sabemos que também estão commitment com esta causa e, portanto, há aqui um plano de ação que é pedido às organizações que tenham e que se envolvam nesta causa maior que é a sustentabilidade. Por último, um highlight que deixo aqui porque desde o ano 2000, 2001, que eu faço auditorias a sistemas de gestão e uma das coisas que permanecia ano após ano era a visão da organização. E, portanto, o que temos vindo a reparar e que faz algum sentido é que a visão não é mais estabelecida no momento e fica ad eterno. As organizações têm necessidade de trazer o fator inovação para constantemente rever a sua visão. Isso é sinal dos tempos que estão atentas e que efetivamente querem acompanhar os desafios do mercado. E como é que estruturamos tudo isto? Como enquadramos a sustentabilidade nas nossas organizações? Nos debates e na proximidade que temos com os nossos clientes, por vezes é essa a pergunta que surge. Ora bem, eu trago este slide muito alicerçado naquilo que são os 3 pilares que habitualmente falamos a nível da sustentabilidade, o conceito sustentável, que tem a ver com o ambiente, com a componente social e com a componente de governance. E também algumas certificações que para vós serão obviamente conhecidas, mas trago aqui a cor diferente, a cor roxo, algumas que são novas e que chamaria aqui a atenção. Bem, no aspecto social, as organizações saudáveis e o desperdício alimentar já foram aqui amplamente discutidas, mas chamaria também a atenção para, no âmbito social, o crescimento que a norma da conciliação, a 4552, conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, tem tido nos últimos tempos, não só no setor privado, como também no setor público, a igualdade de género e diversidade, que efetivamente já temos um conjunto de propostas emitidas, ainda não um cliente certificado, mas esperemos tê-lo em breve, mas são sinais de que efetivamente as empresas não estão só presas à 45001, à SA 8000, mas estão a caminhar também para outros crescimentos dentro das suas organizações. No campo ambiental, normalmente linkamos à 14001 e ao sistema EMAS e também à norma 50001 de sistemas de gestão de energia, mas nós temos aqui 2 novos produtos bastante apetecíveis também para dar resposta à solução de sustentabilidade na minha organização. Um deles é o Zero Waste e que tem a ver com aquilo que falava há pouco a Karina a nível do desperdício alimentar e como é que devemos evitar o desperdício para a sua última casa, que será o aterro, e depois o Net Zero. O Net Zero é um programa do grupo que nós estamos também a potenciar em Portugal, no Bureau Veritas em Portugal, e que vem ajudar as organizações a clarificarem e evidenciarem os seus compromissos a nível da neutralidade carbónica. No âmbito da governance, com toda esta pandemia, com toda esta reviravolta que a nossa vida pessoal e que a nossa vida profissional tomou nestes últimos quase 2 anos, a norma 22301, relativamente à continuidade de negócio, despertou nas organizações. A 27001 é um crescimento exponencial e eu tocaria também aqui num produto Bureau Veritas que tem a ver com o scoring dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que pretendemos é ajudar as organizações a identificarem aqueles projetos que já têm dentro das suas casas, das suas empresas, robustecê-los e, de alguma forma, medir, em termos de percentagem, como é que aquele projeto impacta 1, 2 ou até 3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por último, que está ali o Clarity. O Clarity vai ser um produto novo, que está a ser testado neste momento em 2 países, Espanha e Brasil, e que gostaríamos de o apresentar ao mercado num futuro próximo. Este Clarity, este serviço, tem 12 pilares, 12 componentes que devem ser analisadas nas organizações para permitir às mesmas ter um conhecimento do seu baseline
a nível da componente da sustentabilidade. Portanto, é aqui uma novidade que em breve traremos para o mercado. Com tudo isto, o que esperamos e o que queremos? Melhoria de processos, sem dúvida, mais produtividade, mais viabilizadores, que é uma palavra que junto das nossas equipas devemos trabalhar em prol de todos estes temas e da sensibilização dos mesmos que temos estado aqui a falar. Queremos reduções com impacto, com todos os efeitos negativos no ambiente, na sociedade e na economia. Queremos, sem dúvida, daqui a alguns anos, ter um grau de satisfação com a nossa lifestyle a nível de país e a nível de mercado grande. E queremos um impacto na nossa marca positivo, porque se impactarmos positivamente a nossa marca, teremos certamente um branding mais forte na nossa comunidade e um orgulho muito maior nos nossos colaboradores. E, portanto, tudo isto resume-se àquilo que todo e qualquer projeto necessita, que é colaboração entre todos. Como é que o fazemos? E eu diria aqui, eu lançaria este repto de serem embaixadores nas vossas organizações destes 3 A's. Awareness, Attitude e Action. Porque sem estas 3 palavrinhas, dificilmente nós conseguiremos vingar projetos, sejam eles de que natureza forem. E, portanto, aqui também uma pegada bastante verde e ecológica nas nossas organizações. Como exemplo, e porque efetivamente gostamos de o praticar, eu trago-vos aqui aqueles que são os 5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram escolhidos pelo Head Office do Grupo Proveritas e que neste momento vão ser cascateados e estão a ser cascateados a nível de todas as geografias onde estamos presentes, cerca de 140 países, e, claro, com muito orgulho, Portugal também está a desenvolver as suas ações a nível de Shaping a Better Workplace, Shaping a Better Environment and Shaping Better Business Practices. E, portanto, a nível destes 5 ODS, a saúde e o bem-estar, a igualdade de género e atrever-me a dizer e diversidade, o trabalho decente e o crescimento económico, a ação climática, como não poderia deixar de ser, e depois a paz, justiça e instituições sólidas, porque efetivamente só com instituições saudáveis e organizações sólidas poderemos dar passos credíveis e sustentáveis em todas as outras áreas. Este último slide é com orgulho que o Proveritas foi reconhecido este ano como líder na diversidade. Bastantes iniciativas têm sido feitas por este grupo a este nível e depois, não menos importante, o Dow Jones Sustainability Indexes, em que tivemos o número 1, alcançámos o número 1 na categoria de Industry Leaders. Obviamente que trabalhar numa casa em que não só promove e vende e potencia estes serviços para o mercado, que ajuda os clientes a desenvolverem-se e a crescerem nestas áreas, é um orgulho também podermos praticá-lo e, portanto, é desta forma que vos finalizo esta apresentação, agradecendo uma vez mais estarem desse lado, olharem para o Proveritas Certification como uma entidade e como um organismo de certificação que, sendo terceira parte independente, tem que fazer o seu papel de auditores muito bem feito nas organizações, mas olhando para o Proveritas Certification como um parceiro, como alguém que, com a sua independência e isenção, pretende ajudar o mercado a encontrar as melhores soluções para que as organizações, neste caso, caminhem na senda da sustentabilidade. Pedia, por último, à organização que projetasse um vídeo que resume um pouco tudo isto que temos aqui estado a falar durante este tempo e que é um vídeo preparado pelo Proveritas Certification na ótica daquilo que é a sustentabilidade. Meus senhores, minhas senhoras, atrever-me a dizer sejam felizes e cumprimentos sustentáveis para todos, em nome da equipa do Proveritas Certification. Obrigada. In challenging markets,
companies must leverage their management systems to be competitive, sustainable, and achieve excellence. Certification is much more than proof of compliance. Certification is a process allowing you to achieve excellence, to protect your employees, your assets, and the environment. Bureau Veritas assures your proper certification thanks to a tried and tested process. Using the essentials impacting your company and market as a starting point, we then audit your critical activities and locations, wherever they are, thanks to our global network of auditors. By doing so, we identify areas of improvement that will help you to mitigate risk and improve your operational performance. Certification and supply chain assessment will also help you to map your company DNA, ensure market access, give you a license to operate, and improve your competitive advantage. We help our thousands of clients by providing a wide range of management system certifications for quality health and safety, enterprise risk and transportation solutions, and sustainability management systems. Because globalization has brought a new level of complexity to every supply chain, we can adapt our solutions to provide social and customized audits, as well as training and development programs. Bureau Veritas offers an unmatched service portfolio across all industries, as well as technical expertise, brand recognition, and innovative solutions. Bureau Veritas is the partner for your certification needs that effectively and efficiently delivers the assurance that allows you to move forward with confidence.